O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou uma proposta do presidente Lula para trabalhar por um acordo de paz no conflito que já se arrasta há mais de 4 anos no leste europeu. Os dois líderes conversaram às margens do encontro do G7 na França. Aqui você vê a imagem de Volodymyr Zelensky lá no começo da semana em Evian-les-Bains, onde estava Américo Martins acompanhando em loco o que aconteceu na cúpula dos líderes. Mas é a Mariana Jean-Jacques, direto de Washington, que já está na tela para nos trazer essas informações que podem dar algum novo encaminhamento ou abrir uma esperança para este conflito que já dura desde fevereiro de 2022. Mariana Jean-Jacques, boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos. Um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Zelensky aceita a oferta de Lula para ajudar a costurar um acordo de paz, um acordo para encerrar a guerra. Esse conselheiro também disse que Lula tem várias ideias de como reativar a diplomacia, inclusive contatando os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Esses últimos dois países, claro, que vêm travando as negociações e dificultando a aprovação de qualquer resolução, de qualquer documento, já que tem poder de veto como integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E a reforma do Conselho de Segurança, inclusive, é uma das reivindicações mais antigas do governo Lula, uma das falas mais fortes de Lula toda vez que ele vem aqui para os Estados Unidos para participar de eventos na ONU. Então, segundo o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, Lula teria mencionado essa possibilidade. Agora, Lula saiu do G7 dizendo que se encontrou com Zelensky, que o encontro tinha sido bom e que Zelensky nunca tinha demonstrado interesse nas tentativas do Brasil de intermediar algum tipo de diplomacia, de fazer algum tipo de esforço diplomático. E, de fato, o governo brasileiro sugeriu, por exemplo, a criação do grupo de Amigos pela Paz, numa tentativa de reativar a diplomacia, de acionar a diplomacia nesse conflito. E, na época, Zelensky não demonstrou interesse de fato. Zelensky, que defendia uma postura mais combativa, dizia que não era a hora de fazer esse tipo de acordo diplomático, de pensar em amigos pela paz, que era a hora de realmente responder aos ataques da Rússia. Zelensky, que, claro, comoveu o mundo, fazendo apelos financeiros para a guerra e continua fazendo isso mais de 4 anos depois do começo da guerra. Fez isso mais uma vez agora no G7, quando pediu ajuda aos países aliados e saiu de lá com um comunicado dos países integrantes do G7 prometendo apoio e prometendo suporte à Ucrânia. O que acontece é que desde que Donald Trump assumiu aqui os Estados Unidos, a ajuda financeira ficou muito mais difícil para a Ucrânia passou a explorar mais outras possibilidades de aliados. A Ucrânia também tenta fazer com que essa guerra entre em uma nova fase. Agora, nessa semana, lançou o maior ataque de drones contra Moscou desde o começo da guerra lá atrás, em 2022. Então, Zelensky realmente tenta atuar em outras frentes agora, tanto na frente dos combates, é claro, mas de outra forma, então fazendo ataques mais ousados contra a capital da Rússia, quanto no lado diplomático também. E é aí que entra, então, a figura do presidente Lula, depois dessa conversa que os dois tiveram às margens do G7, em que Zelensky apresentou uma postura diferente, muito mais receptiva, aparentemente, às ideias de Lula do que tinha acontecido no passado. Mas isso faz parte, sim, dessa mudança de postura também de Zelensky, dessa tentativa de encontrar novos aliados, de investir em outras estratégias para tentar solucionar essa guerra. Zelensky, que vinha pedindo muito o encontro presencial entre ele e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu isso, escreveu isso em uma carta endereçada a Putin, mas uma carta aberta, enviada a outros países também, recebeu uma negativa por parte de Vladimir Putin e disse então que Putin prefere continuar lutando. Então, olha só como Zelensky, apesar de fazer esse esforço no campo de batalha, também está investindo mais na diplomacia ao tentar, ao mandar essa carta falando sobre um encontro presencial, pelo menos tentando passar essa imagem de que está mais aberto a esforços diplomáticos. Então, o presidente Lula acaba também fazendo parte disso nesse momento, depois da reunião que os dois tiveram lá no G7, na França. Débora e Yuri. Muito obrigada pelas informações, Mariana Jean-Jacques, falando conosco ao vivo, direto de Washington.
E sobre esse assunto, eu trago apuração. Olha só, eu apurei que o presidente Lula deve ligar para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir que ele converse diretamente com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esse assunto que a Mariana estava trazendo. A data dessa ligação de Lula a Putin ainda não está definida. O pedido por essa ajuda partiu de Zelensky, durante a reunião bilateral que ele teve, Zelensky com Lula, nessa semana, às margens da reunião de cúpula do G7. Pois bem, Lula, como é que vai ser, Como é que o governo brasileiro planeja essa ligação? Bom, reunir ali assuntos de interesse bilateral, entre Rússia e Brasil, e aí colocar ali também o pedido para que Putin aceite conversar com Zelensky. Que seja, claro, o ideal seria um encontro pessoalmente entre os dois líderes, eventualmente num território neutro, por exemplo, mas nem que fosse uma reunião remota para que os dois conversassem. Lula não participaria, seria só uma ajuda ali para tentar costurar esse acordo entre os dois, entre Rússia e Ucrânia. Ou para discutir um acordo de cessar-fogo, ou para discutir, de fato, um plano de paz. E a avaliação de fontes aqui do governo brasileiro, por que que Zelensky pediu para Lula? Bem da verdade, como a Mariana Giacomo nos trouxe, Zelensky tem feito apelos aí pelo mundo, pedindo, olha, você que fala com Putin, pede para ele me receber, pede para ele se encontrar comigo, para ele se engajar pessoalmente nas discussões com a Ucrânia. E aí a avaliação do governo brasileiro, por que Lula foi incluído nesse pedido? Porque Zelensky falou, presidente Lula, pede para o Putin, você que fala com ele, para fazer essa costura, Por quê? Porque o presidente Lula, de fato, tem um bom diálogo com Vladimir Putin e também dialoga com todos os outros países do mundo, Ele não tem como... Lula costuma dizer, não tem contencioso com nenhum país. E aí, conversa com Putin, o Brasil conversa com Putin, mas não é submisso à Rússia. Dialoga com outros países. Então, essa é a visão do governo brasileiro, a interpretação, a leitura do governo brasileiro. Pois bem, isso é inédito? Não, já aconteceu exatamente esse script. Em outro momento, Zelensky já havia feito esse mesmo pedido para Lula falar com Putin. O presidente Lula pediu para Putin se encontrar com Volodymyr Zelensky, mas Putin se recusou a dialogar e, como eles dizem ali na linguagem diplomática, a se engajar diretamente, pessoalmente, com as negociações, então, para um cessar-fogo ou um acordo de paz. Agora é ver, Yuri Pita, se a situação pode ter um desfecho diferente e aguardar, então, essa ligação do presidente Lula ao presidente Putin. Lembrando que ainda não há data marcada, mas posso afirmar, cravar aqui, que será antes das eleições. Ah, sim, sem dúvida, até porque, enfim, há toda esta situação, esse conflito se arrasta há mais de 4 anos no leste europeu e, aparentemente, há uma intenção dos dois lados de se chegar a algum desfecho. A questão é qual desfecho para este conflito.